uma ponte em nós. Vamos construir para ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Vocês sabem qual era o sonho de Jesus? Qual era o sonho dele? Veja, todos nós temos um sonho, né? Encontrei nesse dia o fulano que tem um sonho de ganhar a loteria e nunca ganha. Cada um tem o seu sonho. Outro tem sonho de ter casa própria, né? De chegar um dia a comprar casa própria. Esse é o grande sonho também, né? E Jesus tinha um sonho também. Você sabe qual era o sonho dele? Ninguém sabe, não? Ele, inclusive, usava uma frase assim meio esquisita, né? À primeira vista, que nós encontramos direto no Evangelho. Ele, não sei se vocês repararam, se você faz a leitura do Evangelho, você encontra não sei quantas vezes esta frase, o reino de Deus. Já ouviram falar disso? Reino de Deus, né? Não conta direto? Reino de Deus, reino do céu. Sempre ele conta isso. Era o grande sonho dele. Realizar, fazer acontecer aqui nessa terra o reino de Deus. Mas o que é este reino de Deus? O que é este reino de Deus? Jesus nunca definiu. Nunca ele disse, não, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. Mas ele só indica, insinua, ele sugere. Por isso que ele diz que ele fala sempre em parábolas.
Acabamos de ler, terminando o Evangelho agora, estava escrito assim, Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, e só lhes falava em parábolas, para explicar o que é o reino de Deus. Deu para entender? Nunca lhe define, né? Mas simplesmente ele explica o que é o reino de Deus. E para isso ele usava muitas parábolas. Você sabe que é parábola? Alguém sabe? Ele falava parábolas para explicar o que é o reino de Deus. Ele fala direto. Se você ler o Evangelho, ele fala direto sobre isso. Era o sonho dele. O sonho dele. Alguém, você sabe o que é parábola? Que ele usava para explicar o que é o reino de Deus? Ninguém sabe, não? Uma parábola. Vocês já ouviram falar isso, né? Parábolas. Parábolas são pequenas histórias, comparações. Por exemplo, hoje nós acabamos de ler 2 parábolas que Jesus usa para explicar o que é o reino de Deus. Alguém lembra quais são as 2 parábolas que ele contou? São 2 pequenas comparações. Pode dar uma olhada no folheto aí. Quais são as 2 parábolas que ele contou? Uma da semente. Hã? A parábola da semente e a outra? A parábola da semente e a outra? Do grão de mostarda. Grão de mostarda. Alguém de vocês já viu o grão de mostarda? Já viu? É pequenininho, né? Diz assim, né? O próprio Evangelho diz que a menor de todas as sementes é o grão de mostarda. Né? Essas 2 pequenas parábolas que o Evangelho conta para nós hoje, e que Jesus contou exatamente para explicar o que é o reino de Deus. Você já plantou alguma vez uma semente? Já plantou? Já plantou? Já? As crianças não plantaram, né? Experimente colocar uma semente, um feijãozinho e outra semente aí na terra. Eu plantei nesses dias. Eu moro lá na cidade dos Meninos, que muitos de vocês conhecem. Aí tem um terreno muito grande. Então, dias atrás, eu plantei uma semente de feijão. Aí, né? E todo dia ela vê, né? E não nascia. Esse feijão. Depois, então, eu desanimei e não olhei mais. Depois de um tempo, eu tive curiosidade. Bom, deixa que eu vou dar uma olhada lá. Eu vi o feijãozinho crescido aí, né? Eu tenho uma sensação tão gostosa, né? Que você plantou o feijão, né? E viu já a plantinha nascer. Então Jesus conta uma parábola assim, olha, o reino de Deus é como uma semente. Como uma semente que você planta, ela não nasce logo. Que nós somos imediatistas. A gente planta que vê logo nascer, né? A planta já nascida. Jesus falou, não, o agricultor sabe, planta a semente, aí passa dia e noite, você não precisa fazer nada. Né? Dia e noite, e aí, por si mesma, a semente produz uma planta. Então Jesus falou assim, o reino de Deus é desse jeito. Aí vou explicar por que desse jeito. Esta parábola, o Evangelho escreveu porque havia muita gente desanimada.
especialmente as comunidades, né, que tinham se formado depois de Jesus, estavam muito desanimadas. Por quê? Porque o reino de Deus, o que é que nós podemos dizer? É o sonho de Jesus de ter um mundo novo, um mundo diferente, onde todos sejam irmãos e irmãs, onde Deus é pai e mãe de todo mundo, ninguém excluído, ninguém passa fome, todo mundo um ajuda o outro. Vamos formar comunidades de irmãos, de irmãs, entendeu? Formar este mundo bonito que todos nós gostaríamos que tivesse. E o pessoal, então, chegou a um certo ponto que cansava, estava desanimado. A gente luta tanto, a gente não consegue. Não sei se vocês também experimentaram aqui nessa comunidade, né? A gente luta tanto para formar a comunidade, para que realmente haja a comunidade Nossa Senhora da Paz, seja uma comunidade que possa ser uma luz que faz com que todo mundo seja irmãos e irmãs. Olha, está escrito lá, SEB, Nossa Senhora da Paz, uma comunidade eclesial de base, uma comunidade de irmãos e de irmãs. A gente luta tanto, e a gente não consegue, não avança. Alguém de vocês já passou por isso? Ou você tem um sonho, tem um objetivo na sua vida, e você luta tanto e fracassa, não dá certo. O que a gente cansa, desanima. E Jesus diz, olha, calma, olha a semente. Você planta a semente, ela não produz logo, tenha paciência, ela tem uma força em si mesma. Entendeu? Você semeia, o importante é você semear. Eu coloco a semente, depois eu não preciso fazer mais nada. Ela mesmo tem a força para nascer, crescer e produzir fruto. Não sou eu que produzo, ela mesma. Então Jesus fala, olha, este sonho de ter um mundo de irmãos, de lutar pela justiça. Você logo quer ver o resultado, tenha paciência. O importante é você semear. Essa semente que você lança, ela vai produzir fruto, porque ela tem a força de Deus. De fato, eu fiquei pensando, né? Não sei se vocês... Parece uma coisa insignificante. De vez em quando você para numa planta, né? Ela vai nascer, produzir fruto. Puxa, mas como é que ela faz? Ela tem uma força dentro de si. O que é essa força? É a força de Deus. A força de Deus que está presente na natureza humana e faz a própria natureza se desenvolver, crescer e produzir fruto. Assim Jesus fala, olha, não desanime não. Se não dá certo agora, vai dar certo depois. O importante é você lutar, você semear. E preste bem atenção, esta planta que você a semente você está jogando, esta semente para esta planta, vai chegar um dia que ela vai crescer grande, como a semente de mostarda. Semente de mostarda, a gente falou, uma sementinha muito pequenininha. Mas Jesus falou, mas depois que ela crescer, vai ficar um arbusto grande, onde os pássaros vão fazer os seus ninhos. Então não se preocupe, parece que não dá certo. Mas vai chegar um momento em que vai dar certo. O importante é você não cansar, não desanimar. Você, especialmente que luta nessa comunidade, não desanime. Jesus mesmo diz, não desanime não, continue lutando. Se não dá certo agora, vai dar certo amanhã. Mas esta semente que você lançou, ela tem uma força, que é a força de Deus, e vai produzir fruto. Uma vez eu estava falando com uma mãe que mandou a criança na catequese, fez a primeira comunhão, fez a crisma, tal, né? E depois abandonou.
como acontece muitas vezes, né? Chega na adolescência, juventude, abandona, então a mãe toda desanimada, papá, tá aí, falei, olha, não desanime não. A semente que a senhora colocou no coração desta criança, mais cedo ou mais tarde, ela vai produzir fruto. Talvez produza fruto quando essa criança tiver 50 anos. Às vezes acontecem fatos na vida que a pessoa entra em pânico e tudo aquilo que ela aprendeu da mãe, da comunidade, da igreja, vai brotar e vai ser a salvação daquela criança, porque vai produzir uma luz na vida dela. Olha que exemplo bonito que Jesus dá para nós, né, gente? Dizendo para nós todos que estamos aqui, vocês que estão em casa, que estão nos acompanhando aqui na nossa missa, não desanime nunca, mesmo quando não dá certo, quando você está sendo derrotado de todas as maneiras. A semente boa que você está lançando na vida, ela vai produzir fruto. E vai se tornar uma árvore grande e bonita. Legal, né, gente? Por isso que a gente ouvindo essa palavra hoje do Evangelho, nos faz respirar, a gente sai do desânimo, do cansaço. Não, eu quero confiar nele, na palavra dele, e eu vou continuar. Tem uma frase muito bonita que eu gosto muitas vezes de dizer por aí. A nós cabe lutar, a Deus cabe o vencer. Vocês todos, meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo pela live aqui no Brasil, eu sei que tem muita gente que é gente combativa, lutadora, que sonha por um Brasil diferente, um Brasil justo, onde ninguém seja excluído. E muitas vezes você se cansa porque nada dá certo. Nada dá certo. Não canse, não. Não desanime, não. A semente e a luta que você está realizando hoje pode ser que não produza fruto amanhã, mas um dia vai produzir fruto. Pode ser que a gente nem consiga ver os frutos, mas os próximos irão conseguir. E às vezes o filho que fica grande vai dizer assim, olha, eu consegui tudo isso porque meu pai e minha mãe lutaram tanto antes de mim. E às vezes os pais não veem, o filho vê. Porque os frutos chegaram. É legal, né, gente? E hoje nós celebramos Santo Antônio. Santo Antônio é um santo que renova essa palavra de Jesus. Santo Antônio, ele gostava de falar essas coisas que estou falando para vocês agora. Eu poderia falar muita coisa para vocês de Santo Antônio, mas já o tempo nosso já passou, né? Mas eu gostaria só de dar o significado desse pão, o pão de Santo Antônio. Porque Santo Antônio era um frei franciscano. Ele aprendeu de São Francisco a amar os pobres, se preocupar pelas pessoas mais sofridas. Aí se conta muitos milagres de Santo Antônio. E por isso então que ficou na tradição da igreja, no dia de Santo Antônio, a bênção do pão. E hoje em dia nós sabemos como uma da realidade que nós estamos passando aqui no Brasil, tem muita gente que não tem comida, sabia? Olha, só para dizer para você, num desses dias, lá na Casa dos Pobres, de que eu já falei para vocês, logo aqui perto, nós servimos mais de 190 marmitex, 690 pratos de comida. Isso significa que tem muita gente que passa fome. Até alguém falou assim, olha, Frei, se não tivesse essa casa dos pobres, onde que nós iríamos comer? Onde que teríamos comida? Pois é, Santo Antônio foi Deus que fez surgir ele para lembrar a todos nós
este gesto de partilha do pão. Por isso que nós faremos a bênção do pão, porque o pão significa vida, comida. Tanto é verdade que o próprio Jesus pegou o pão para fazer a Eucaristia. Olha, nós temos o pão do corpo, logo mais nós teremos o pão de Deus para a nossa vida, que é a Eucaristia, a comunhão. Então, pão significa vida, significa saúde, significa emprego, significa paz para todo mundo, porque o pão partilhado é um pão abençoado. Por isso nós faremos a bênção do pão. E abençoando este pão, nós queremos pedir a Deus que nunca falte comida na mesa da sua casa, da sua família. Para vocês todos que me ouvem pela live, que nunca falte comida na mesa da sua família, na mesa da comunidade. Nunca falte emprego, nunca falte saúde. Por isso que essa bênção do pão significa tudo isso. O pão dos pobres partilhados entre nós, que possa trazer cada vez mais vida e saúde para todo mundo. Tudo bem, gente? Então agora vamos ficar de pé, que vamos fazer a bênção do pão. Eu vou fazer a bênção de todo este pão que está aqui. Logo em seguida, eu vou distribuir um pãozinho para todos vocês. Depois tem outro pão aqui da comunidade trouxe. Este pãozinho que vou distribuir para vocês, depois vocês levem para a sua casa e dá um pedacinho a cada um da sua família, né? Pedindo a Deus que abençoe a todos, que dê saúde, que dê paz, alegria, vida, né? Para todo mundo. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esse pão que está aqui nesta comunidade. Abençoai, Senhor, o pão de todas as pessoas que nas suas casas estão acompanhando e participando da nossa Eucaristia, seja aqui que na Itália. Que Deus abençoe também a todo o pão de vocês que estão longe daqui, mas espiritualmente unidos a todos nós. Pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis, este pão recorde aos que o comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão eucarístico, que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia, e fazei que esse pão nos lembre o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá vida e salvação ao mundo na unidade do Espírito Santo. E agora nós vamos acompanhar essa música, pedindo a Santo Antônio que abençoe a todos nós. Vamos colocar essa gravação, se você pode acompanhar.
abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Todo rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Todo rogai por nós, intercedei a Deus por nós.